É claro que não é culpa apenas do governador Ibanez Rocha. Nós vamos ter que apurar, o Brasil vai ter que apurar depois disso, as falhas principalmente dos serviços de inteligência, que não previram que isso pudesse acontecer. Como é que todas essas pessoas chegaram até aí? Foi a pergunta que me fez, Raquel, o presidente de Corte Superior. Essas pessoas não vieram de disco voador, né? A PRF não viu, não parou ninguém. As pessoas estão com pau, com pedra na mão, com tudo, né? Nenhuma desses ônibus foi revistado, né? De novo, sabendo, né, que a base do radical do bolsonarismo, além de tudo, é armada. Como é que estava sendo feita a contenção ali? As portas da esplanada eram apenas policiais legislativos? Onde estava a polícia militar? Tudo isso vai ter que ser apurado. Agora, o dever principal de proteger o Distrito Federal é da polícia militar. E não é à toa que o governador Ibanez Rocha exonera, demite aí tardiamente o seu secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres. Está tentando se segurar no cargo, evitar, porque a pressão está imensa em cima dele. A intervenção do governo federal no Distrito Federal. Ou da Justiça, né? Pode vir, inclusive, pelo Supremo. Gente, deixa eu trazer aqui uma informação. Começou a ter confronto em Brasília. As imagens que a gente tem agora, o relato que a gente tem é do Pedro Teixeira. De novo, o Supremo foi desocupado, mas o Pedro Teixeira está agora contando pra gente que tem confronto entre polícia e manifestante em Brasília. Pedro, é o choque que finalmente chegou? Eu não estou ouvindo o sinal do Pedro. Oi, Daniela, olha só, a gente está aqui no anexo do Palácio do Planalto e as forças de segurança que entraram pelo estacionamento, aquele relato que eu fiz anteriormente das forças de segurança entrando pelo estacionamento onde os ministros acessam o Planalto, eles saíram para tentar retirar os vândalos, as pessoas que estavam reunidas ali, os criminosos, de certa forma, conseguiram acessar o Palácio do Planalto. E aí, um efetivo maior e mais um helicóptero da Polícia Federal, eles chegaram aqui na região da Praça dos Três Poderes. E nesse momento eles atiram muitas bombas, mas muitas bombas mesmo de gás lacrimogêneo e também de efeito moral. Neste momento, aqui na Praça dos Três Poderes, para dispersar as pessoas, principalmente da região onde concentra tanto o Palácio do Planalto como o Congresso Nacional e também a sede do Supremo Tribunal Federal. A gente já enviou algumas imagens das pessoas saindo para as avenidas que ficam no anexo, tanto dos ministérios como do Palácio do Planalto. É possível ver que alguns manifestantes retiraram algumas grades que ficam aqui na região do Senado Federal e estão indo de volta em direção ao Palácio do Planalto, onde os agentes, tanto da Guarda Presidencial como da Polícia Militar e também da Polícia Federal, estão acessando o Palácio do Planalto para retirar essas pessoas. O clima é o mais tenso possível neste momento, muito por conta dessa tentativa de retirar as pessoas da região da Praça dos Três Poderes, e aí o confronto tem se intensificado. Daniela. Muito bom, Pedro, trazendo as informações para a gente. Eu acabo de receber a informação da governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, a nota do Fórum dos Governadores, que congrega todos os governadores do país, tá? Diz o seguinte: o Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, que revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas e resignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no país, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando qualquer atitude violenta e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do Estado Democrático de Direito. As governadoras e os governadores brasileiros colocam-se à disposição para o envio das forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade. Exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas. Recebi aqui da governadora Fátima Bezerra o mais importante, Raquel, para mim, é o final da nota, na qual ela diz que há disposição dos governos estaduais de enviarem reforços a Brasília, se for o caso.
policiais a Brasília. A gente tem uma imagem aqui de São Paulo, Natália, que vai colocar à prova o governador Tarcísio de Freitas. Que a informação que a gente tem é que aqui eles estão marchando em direção ao Palácio dos Bandeirantes, tá? Isso é aqui em São Paulo. O choque de São Paulo é o choque mais bem treinado do Brasil. O choque de São Paulo conseguiu lidar e dispersar com as maiores manifestações, essas sim, da história do Brasil, das jornadas de junho de 2013. A gente vai dar uma olhada aqui em como é que vai ser a reação à eventual tentativa de repetir em São Paulo o que está acontecendo em Brasília. Lula, a gente tem informação agora para vocês. Neste momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no gabinete do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. Ele foi a Araraquara, que vem sofrendo com fortíssimas chuvas que levaram a uma destruição bastante importante da infraestrutura da cidade. Lula foi com ministros da área, ministro das cidades, que é quem toca de infraestrutura, o Jader Filho, ministros da Integração Nacional, Valdez Góes, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Desde então, ele não voltou, porque olha como é que está a situação em Brasília. A pauta de Araraquara está, no momento, deixado de lado e Lula está observando o que está acontecendo na capital. Essa informação é do Renan Fiuza, que está acompanhando a viagem do Lula. Conta pra gente, Raquel. Que estava falando agora há pouco, né, de São Paulo, e o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, o Dr. Mário Sarrubo, que está nos assistindo, nos envia agora uma nota pública em que ele fala, né, que na condição de defensor da ordem jurídica e do regime democrático, o MP de São Paulo vem a público manifestar a sua veemente condenação às cenas criminosas ocorridas nesse domingo em Brasília, a capital de todos os brasileiros, e que esse 8 de janeiro de 2023 entra para a história como o dia em que radicais tentaram emular o 6 de janeiro de 2021, promovido por desordeiros em Washington, tendo como alvo os poderes da República. Ele disse também que a imensa maioria do povo brasileiro, em virtude do seu respeito pelos valores republicanos, se pauta sempre pela lei, e que o Ministério Público renova o seu compromisso de, ao lado dos outros atores do sistema de justiça, rechaçar as investidas contra a nossa democracia. E fecha o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo. Os inimigos da democracia não vão prosperar. E então, aqui parece que aqui em São Paulo também vão ter trabalho as autoridades e também o governador Tarcísio de Freitas. A gente está com as imagens agora em Brasília, onde está tendo confronto. O Gustavo Uribe está conectado com a gente, Nath? O Uribe tem informação, o Congresso Nacional foi saqueado. Atenção! Os manifestantes golpistas, os terroristas, saquearam o Congresso Nacional. Gustavo Uribe acaba de receber imagens, teve princípio de incêndio no Salão Verde da Câmara dos Deputados e saque dos presentes dados por chefes de poder ao Congresso Nacional. Uribe, com você. É isso mesmo, Daniela. Os criminosos colocaram fogo no Carpete Verde, que é um dos principais locais de passagem dos parlamentares na Câmara dos Deputados. E aí foi necessário utilizar mangueiras anti-incêndio para acabar com esse princípio de incêndio, enfim, com o fogo. Eles conseguiram apagar, mas o Salão Negro e o Salão Verde estão inundados. E isso está, sim, afetando obras de arte. Há obras de arte que foram danificadas, que eram expostas no Salão Verde. Além disso, presentes que foram dados por autoridades estrangeiras ao Congresso Nacional foram roubados, foram saqueados. A informação que eu tenho é que isso também aconteceu no Palácio do Planalto. No terceiro andar do Palácio do Planalto há uma mesa onde você tem presentes dados por autoridades estrangeiras a presidentes da República que ficam armazenados nela. Os criminosos quebraram a mesa e levaram alguns desses objetos. E aí é bom a gente lembrar, são objetos dados ao Brasil, à presidência da República. Não é um presidente A ou B, ou seja, é um saque ao patrimônio nacional. O Gustavo Uribe, as imagens que a gente tem, eu vou pedir pra gente, eu vou encaminhar as imagens que você me mandou, porque elas falam muito pra Natália, assim a gente tem assim, isso, Nath, vai girando, isso aí, gente, é a claraboia, digamos, que fica no fundo ali do Congresso Nacional, tá inundado, como você pode ver, né, você vê um espelho d'água embaixo, porque houve um princípio de incêndio e foi necessário acionar
os aparelhos, né, de contenção de danos para evitar que algo pior acontecesse. Essas imagens que você vê aí também agora na sua tela são das imediações, isso é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi desocupado, tá? Isso aconteceu agora há pouco. Mas veja o tamanho do avanço, né, e da tentativa, do atentado que foi feito contra essas pessoas. Tem uma segunda imagem aqui que o Uribe nos enviou, né, mostrando o estrago. Isso, Nath. Isso aí, gente, é a galeria ali no fundo, onde você tá vendo, certo, Uribe? Vamos juntos aqui, ó. Lá no fundo você tem uma galeria, tá vendo? Ela tá até iluminada, que fica ali com alguns objetos. Essa galeria, como vocês podem ver, ela foi danificada e objetos foram roubados do Congresso Nacional. É surreal o que a gente está presenciando aqui no Brasil hoje. É uma tentativa de repetir o Capitólio. Aliás, se o Lorival Santana estiver conectado com a gente, Nath, se puder, porque está tendo repercussão internacional já. Há uma mobilização de representantes de governos de todo o mundo de rapidamente dar força a Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecendo o resultado da eleição e a manutenção do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Olha só, ele chegou, Felipe Moura Brasil, vem pra cá, Felipe. Impressionantes as cenas que a gente está vendo, a escalada retórica ganhando esses ares concretos de violência e crime mesmo, dia de fúria dos golpistas em Brasília.